Nesta videoaula, eu quero comentar alguns aspectos do texto Estado, Poder e Governo, do jurista e cientista político Norberto Bobbio. Em primeiro lugar, o Bobbio coloca como fontes para o estudo do Estado a história das instituições políticas e a história das doutrinas políticas ou das ideias políticas. Então, é comum a presença nos estudos na área de ciência política e, claro, nos estudos sobre o Estado, a análise das instituições e a utilização, portanto, das próprias instituições como fontes de pesquisa. Então, os autores tratam das questões, que envolvem a relação entre os poderes, as relações entre executivo, judiciário e legislativo, a questão dos partidos políticos e como que os partidos políticos atuam, em relação ao Estado, as instituições no âmbito das formas e dos regimes de governo, como elas aparecem, como elas atuam. Então, o estudo das instituições políticas se revela uma fonte muito importante, para a própria análise, para os próprios estudos sobre o Estado e no âmbito da ciência política. E a ciência política e os estudos sobre o Estado também utilizam como fonte a história das doutrinas políticas, as ideias políticas propriamente ditas. Então, uma série de doutrinas como liberalismo, marxismo, conservadorismo e várias outras, influenciam também a análise e a constituição do que nós chamamos de Estado. Então, a gente pode compreender um certo modelo de Estado através do estudo das doutrinas ou das ideias que regem aquele Estado. Então, tanto a análise das instituições políticas quanto a análise das ideias políticas são fontes fundamentais aí para a compreensão, para os estudos em torno do Estado. Na sequência, o Bobbio faz uma distinção entre filosofia política e ciência política. Para ser bem claro e bem objetivo, a gente entende que a filosofia política ela se encontra no âmbito do dever ser, ou seja, do ideal. Então, é comum, no âmbito da filosofia política, os estudos sobre o Estado ideal, sobre o Estado justo, sobre o Estado virtuoso. Então, a gente tem, por exemplo, no Platão, um grande exemplo disso. Quer dizer, no livro A República, o Platão ele se pergunta e ele trata do chamado Estado ideal, o Estado de constituição perfeita, o Estado justo. Então, a filosofia política levanta questões em torno do ideal, do dever ser, de uma situação politicamente perfeita, politicamente justa, politicamente virtuosa. Já a ciência política, como se constitui como uma ciência, ela utiliza de métodos científicos e ela busca estudar, analisar o que existe, o que é. Então, ela parte de dados empíricos, dados da realidade para tentar apreender a mesma realidade. Então, ela utiliza de métodos científicos para estabelecer relações de causalidade, como qualquer outra ciência. Então, como dito, a ciência política ela trata do que existe. Então, como se dão, de fato, as relações entre os poderes, como se organizam, de fato, as instituições, como os partidos políticos influenciam o Estado, como se dá o jogo entre os poderes, como um poder influencia o outro, como um poder age sobre o outro. Então, como se dão, de fato, as relações de poder, as relações políticas. Então, para isso, a ciência política utiliza de método científico, de técnicas de pesquisa, para lidar com o objeto da política, do poder, do Estado, de forma científica, ou seja, como tudo isso
aparece no âmbito, né, da realidade. Sendo assim, a ciência política, ela procura evitar o chamado juízo de valores, né? Ou seja, o que é melhor, o que é pior, como deveria ser. Ela não deve se preocupar com esse tipo de questão, que ficaria mais a cargo da filosofia política. A ciência política tem que se preocupar com a realidade política tal qual ela se apresenta e tratar de forma descritiva, analítica, mas sempre partindo do que existe, da realidade que existe propriamente dita, né? Então, basicamente, são essas as diferenças entre a filosofia política e a ciência política. Na sequência, o Bobbio ele discute um pouco essa questão da produção, né, na área aí da filosofia política e da ciência política, né, como que essa produção é elaborada, qual que é assim o foco, qual é o ponto de vista, né, das análises ao longo do tempo. Então, isso envolve a questão, né, se a gente está falando de política, envolve a relação entre governantes e governados. Então, ele diz que, de Platão a Maquiavel, o problema do Estado foi visto do ponto de vista, né, propriamente dito, dos governantes, foi tratado do ponto de vista dos governantes. Né? Então, o Maquiavel, por exemplo, ele escreve um livro chamado O Príncipe. Né? Então, ele está dizendo como que um príncipe deve, né, se comportar, como ele tem que agir, né, para ascender e para manter o poder, quais são os objetivos, né, que ele deve buscar, em especial naquele contexto, né, da Itália do Renascimento. Né? Então, era um contexto no qual nem existia ainda um Estado italiano. Então, ao escrever para o príncipe, o futuro governante ou governante da época, o Maquiavel estava preocupado, né, em como estabelecer um Estado italiano. Então, ele está dizendo que essa tarefa de construir um Estado italiano naquele período, um Estado que ainda não existia, o que nós tínhamos eram várias, né, pequenas cidades-estados, ou vários pequenos estados. Então, Maquiavel vai argumentar que seria necessário a criação de um Estado italiano já naquela época. Então, ele está dialogando com o governante, né, com o príncipe, e como que o príncipe deveria executar essa tarefa, né, da unificação da Península Itálica. Então, é um exemplo, né, de trabalho, né, escrito do ponto de vista dos governantes, né, e para os governantes. Mas essa tradição, segundo o Bobbio, já vinha desde do Platão. Né? Então, até Maquiavel, esse tipo, né, de trabalho, né, do ponto de vista dos governantes, foram bastante comuns. Já a partir da Idade Moderna, o Estado passa a ser estudado também a partir do ponto de vista individual. Então, surgem, né, novas doutrinas, novas ideias, né, em especial o liberalismo, que estabelece um ponto de vista, né, a partir do indivíduo. Então, um autor também famoso, né, que escreveu no século XVIII, o John Locke, escreveu um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil. O John Locke escreve, né, o seu trabalho do ponto de vista do liberalismo e do indivíduo. Né? Então, na Idade Moderna, a gente já tem toda uma discussão em torno, né, dos direitos individuais, né, da segurança do indivíduo, da possibilidade ou não do indivíduo, dos indivíduos se rebelarem, né, contra os governantes. Mais adiante, nós vamos ter, né, a questão dos direitos humanos. Né? Então, até que ponto um Estado pode ou não, né, oprimir, né, os indivíduos, como eu disse. Do outro lado, será que os indivíduos podem se rebelar contra o Estado? Né? Em quais circunstâncias ele pode se rebelar contra o Estado? Então, começam a surgir
trabalhos mais do ponto de vista dos indivíduos, né? Como é o caso do trabalho citado do John Locke, como é o caso do trabalho, né, do Rousseau, os trabalhos do Rousseau, né, em especial o livro do Contrato Social. Então, na Idade Moderna começam a surgir, né, trabalhos também, né, sobre o ponto de vista dos indivíduos. E isso, evidentemente, tem a ver, né, com o surgimento de uma sociedade mais individualista, né, baseada mais numa concepção individual. E claro que isso tem a ver com a doutrina que nós chamamos de liberalismo, né, que parte, né, da ideia da liberdade individual, tanto política quanto economicamente falando. Na sequência, o Bob discute a questão, né, da origem do Estado. Né? Então, é uma discussão bastante interessante. Ele mostra que a própria palavra Estado ela é utilizada pela primeira vez, né, com o Maquiavel, né, no século XVI. Então, no primeiro capítulo de O Príncipe, o Maquiavel diz lá, é um capítulo que contém apenas um parágrafo, mas ele é muito preciso, quando diz que todos os estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens foram e são ou repúblicas ou principados. Então, é a primeira vez, nesse capítulo, capítulo 1, né, do Príncipe, nesse parágrafo que é utilizada a palavra Estado. Então, Estado aí aparece, né, como sinônimo, pode ser traduzido como status, né, como situação, mas evidentemente ele vai muito além, né, dessa tradução. Ele pode, como está aí, né, no parágrafo citado, né, ele pode e ele é entendido, né, como domínio, né, como poder, mas o importante aqui agora é verificar que foi a primeira vez, o primeiro momento no qual aparece a palavra Estado. Apesar da gente ver em algumas traduções da República, de Platão e da política de Aristóteles, né, é utilizado de forma aleatória, muitas vezes, a palavra Estado. Mas o fato é que nem os gregos e nem os romanos, eles tinham essa palavra. Né? Eles utilizavam, né, para se referir à organização política, outros termos. Então, a gente sabe, né, que na Grécia Antiga o termo mais comum era polis, né, que a gente traduz por cidade-estado, mas eles não tinham, né, de fato, a palavra Estado, usavam a palavra polis, né? E polis também normalmente é traduzida por civitas, né? Mas também não é o termo Estado. E em Roma, por sua vez, é famosa, né, a utilização do termo res publica, ou seja, coisa pública, né? Então, os antigos eles tinham palavras, né, para se referir a certos tipos de Estado, mas não tinha uma palavra mais geral, né, mais genérica, né, e a palavra propriamente Estado, né, que vai abrigar todos os tipos de Estado propriamente dito. Né. Eles tinham apenas palavras para se referir a certos tipos de Estado. Daí o exemplo, né, de polis, né, na Grécia Antiga, e de res publica, né, em Roma. Mas a primeira vez, então, que a palavra Estado, propriamente dito, aparece é com Maquiavel no livro O Príncipe. Então tem toda essa discussão aí que o Bob vai fazer, né, em relação ao Estado moderno e ao Estado antigo. Né? Será que é a mesma coisa? Será que houve uma continuidade entre o Estado antigo e o Estado moderno? Então, na verdade, você não tem uma resposta definitiva. Né? Alguns autores afirmam que o Estado moderno é bem diferente, né, do Estado antigo. Né? Então, aqueles que afirmam que há uma descontinuidade entre o Estado antigo e o moderno, vão afirmar que o Estado moderno ele é aquele que se caracteriza, né, como monopólio legítimo, né, do uso da força, e mais, ele é caracterizado também, né, pela presença de um aparato administrativo com a função de prover
a prestação de serviços públicos. Então, sem sombra de dúvidas, o Estado antigo, ele até tinha, né, um aparato administrativo, mas não com a função de prover a prestação de serviços públicos. Então, essa ideia, né, de aparato administrativo com a função de prover serviços públicos, ela aparece, né, no âmbito do Estado moderno. No entanto, há aqueles que afirmam, não, há uma certa continuidade, né, entre o Estado antigo e o Estado moderno. Bastaria você olhar para as obras, né, dos mais variados autores, melhor dizendo. Então, por exemplo, o Aristóteles, né, tem uma obra muito importante para você entender a política na antiguidade, né, e se trata de um autor, né, como o Bobbio diz, que continua sendo eficaz para descrever e explicar o fenômeno do Estado. Então, quem quiser ler, e deveria ler, é uma leitura muito proveitosa, a política do Aristóteles, ela já trata, né, da questão da tipologia das formas de governo, ou seja, quais são as várias espécies de governo, ela define, né, trata da Constituição, ela trata da distribuição dos cargos, né, e da distinção, né, de funções, né, em relação aos cargos ocupados, ela faz a análise, né, das transições, né, de uma forma de governo para outra, né? Então, é um autor, né, quer dizer, muito representativo dos estudos, né, da política do Estado na antiguidade. Então, se o Aristóteles estava estudando, é porque você tinha uma realidade com essa complexidade, uma complexidade, né, muito semelhante, né, em vários aspectos à complexidade que existe hoje. E o Bobbio diz que o próprio Maquiavel, né, ele evidentemente cria a política, né, ele utiliza pela primeira vez a palavra Estado, né, ele cria, se não a política, mas as análises, né, modernas, né, do campo da política, e o Bobbio diz que o próprio Maquiavel ele comentou a história romana com o objetivo de extrair lições práticas a serem aplicadas aos estados de seu tempo. Então, o Maquiavel ele tem como uma das fontes de pesquisa o estudo da antiguidade, em especial de Roma, e usa aquelas lições para explicar muito da política que vai acontecer, né, durante o seu período. Então, é mais um exemplo do quanto que a política, né, a história das instituições e das ideias políticas na antiguidade importam, né, para você entender, né, um período mais recente. Então, através, né, da própria disposição das ideias, dos escritos, né, desses autores, você conseguiria compreender, né, o quanto que o estudo da política do Estado na antiguidade é relevante, né, para a compreensão do Estado, né, em períodos mais recentes. Então, esses argumentos são utilizados para mostrar que, de fato, haveria uma continuidade, né, entre o Estado antigo e o Estado moderno. Enfim, não há, né, uma pacificação em torno dessa questão. Né? O mais importante é a gente pensar o quanto que de fato, né, importante nós compreendê-los, né, tanto o Estado nos seus períodos modernos, mas sem deixar de lado que ainda é fundamental a compreensão do próprio Estado no chamado período antigo. Na sequência, o Bobbio se pergunta, né, quando nasceu o Estado? Né, qual a origem do Estado? E, na verdade, existem várias teorias a respeito disso. Né? Nós temos, por exemplo, a visão marxista, né, que afirma que o Estado nasce da dissolução da comunidade primitiva. Né? Então, você tinha uma comuna propriamente dita, né, uma organização que é chamada de gentílica, ou seja, comunal. Né? Não havia classe social, não havia, né, um poder estabelecido, mas em um certo momento há a dissolução, né, dessa comunidade primitiva, há a instituição da propriedade privada, há o surgimento das classes sociais, né, e desse processo, né, de formação das classes, de desenvolvimento econômico, de instituição da propriedade privada, levaria, segundo, né, a visão
marxista, a criação do Estado. Então, na visão marxista, o Estado teria como função manter o domínio de uma classe sobre outra. Né? Então, é aquela situação na qual foi criada a propriedade privada, agora uns têm posses e outros não. Né? Então, para proteger aqueles que têm propriedade, né, foi criado, né, essa instituição que nós chamamos de Estado. Essa é a visão marxista, né, e essa visão tenta explicar através, né, de noções mais economicistas, né, digamos assim, a origem, né, e a função propriamente dita do Estado. Mas, como eu falei, existem outras visões, né, como a visão contratualista, por exemplo, que afirma que o Estado é resultado de um pacto, né, entre indivíduos que antes viviam num estado de natureza marcado pela insegurança. Né? O Estado teria como principal objetivo garantir a paz e a segurança. Então, essa é a visão de autores, né, autores contratualistas, né, como o Hobbes, o Locke. Né? Então, eles vão usar esse conceito, né, de um hipotético estado de natureza, né, no qual não havia Estado, não havia poder, né, mas para o Thomas Hobbes, por exemplo, esse estado de natureza era também um estado de guerra, né, de luta de todos contra todos. Então, houve a necessidade, né, dos indivíduos se unirem, né, para criar uma instituição, né, que iria proteger os mesmos indivíduos. Essa função, essa instituição, melhor dizendo, né, nós chamamos de Estado. Então, daí essa ideia, né, de visão contratualista, né, porque teria havido um pacto, né, entre indivíduos, né, para ceder, né, poder, direitos, né, ou parte dos seus direitos, né, para essa instituição chamada Estado, né, em nome do quê? Da garantia da paz, da ordem, em especial da segurança, né, de cada um dos indivíduos. Né? Então, essa visão contratualista tenta explicar a origem do Estado, né, dessa forma. Mas, como eu falei, eu aqui estou apresentando apenas duas, né, visões que estão no texto do Bobbio. Existem ainda várias outras visões. Então, é mais uma questão, né, que fica aí claro que não existe, né, um ponto pacífico, né, entre os autores e as várias teorias. Né? Essa questão de quando nasceu o Estado, você tem teorias, né, você tem visões, mas não tem sequer uma visão que seja predominante, que seja hegemônica. Na sequência, né, o Bobbio também nos faz pensar a questão aí dos tipos, né, de poderes. Né? Então, ele afirma que existem basicamente três tipos de poderes. É claro que esses poderes, no âmbito da realidade, eles se misturam, né, mas a gente separa que é para melhor explicar, né, conceitualmente cada um deles. Então, ele trata, especifica três tipos de poder, né, o poder econômico, o ideológico e o político, e também procura definir esses poderes pelos meios utilizados para influenciar. Né? Então, por exemplo, o poder econômico ele usa como meio, né, para influenciar outros indivíduos, outros grupos, os chamados bens econômicos. Né? Então, é o caso, por exemplo, de um empresário ou de um grande proprietário de terras, né? Eles detêm bens econômicos. Então, eles utilizam esses bens econômicos para influenciar ou para fazer com que outras pessoas trabalhem para eles, né? No caso do empresário, né, que contrata, então, trabalhadores. Então, para influenciar, né, para exercer o seu poder, ele utiliza do quê? Dos seus bens econômicos. Né? Então, estou falando aqui principalmente de capital, de propriedade, né? De recursos econômicos, né, propriamente dito. Então, é um poder muito visível, né, nos dias atuais. Outra forma de poder é o chamado poder ideológico, né? Também é muito típico, né, da nossa época. Né? Então, certos atores exercem poder porque detêm conhecimento, detêm informação. Então, hoje a gente tem aí como grande exemplo, né, a mídia. Né? Então, as
as TVs, né, os jornais, eles exercem, né, poder porque concentram, né, um certo nível de informação. Então, é o caso do que nós chamamos de poder ideológico. Por último, esse é o poder típico, né, do Estado, né? Nós temos o poder político. Então, o que caracteriza o poder político é o uso da força física. Então, em algum momento, né, o Estado, né, ele vai usar como o seu meio, né, o seu meio de exercício do poder, a força física. Não é sempre, evidentemente, que o Estado usa, né, do poder, do seu poder, do uso da força física, do uso da violência. Mas esse poder é como se ele pairasse, né, sobre as nossas cabeças, né, na medida em que nós desobedecemos às regras estabelecidas, né, podemos ter quase certeza de que o Estado vai utilizar do seu poder para forçar, né, o cumprimento, né, da lei. Né? Enfim, então, o que caracteriza o poder do Estado é o poder político propriamente dito, que se utiliza aí como meio, né, o uso da força física. Mas é claro que, como eu falei anteriormente, esses poderes se misturam, né? O próprio Estado, ele tem ali como base o uso da força física, né, o poder político, mas ele também usa, né, a todo momento do poder ideológico. E o Estado também possui recursos, né? Ele tem recursos econômicos, ele também, né, tem os chamados poderes, né, de sanção econômica. Mas nada disso, né, caracteriza o Estado. Né? O que caracteriza o Estado é o poder político, é o uso da força física. Né? E o Estado detém esse poder porque nós aceitamos, né? Então, em nome, né, da segurança, da paz, da ordem, nós legitimamos o poder do Estado, nós transferimos essa prerrogativa para o Estado propriamente dito. Né? Então, o que caracteriza o Estado é o poder político. Mas, como eu estava dizendo, esses três tipos de poderes terminam se misturando no âmbito da realidade, mas é importante a gente compreender o que caracteriza cada um deles. Bom, eu vou parar por aqui. Espero, em uma próxima oportunidade, discutir melhor, né, esses temas que são muito instigantes. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.